Ebenezer, amados. Amém? Ebenezer ou não? Amém. Quantos aqui sabem o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou. Então você pode declarar Ebenezer? Glória a Deus. Nós confessamos que o Senhor tem sido conosco, amém, amados? Nós confessamos, eu confesso que o Senhor tem sido muito... Ele tem sido muito Deus nas nossas vidas, sim ou não? Tem sido muito Senhor, muito Deus, muito Pai nas nossas vidas, muito misericordioso, enfim. Eu acho que quando nós olhamos para Jesus, nós contemplamos a obra que Ele tem feito na nossa vida, a gente fica sem palavras. A gente fica naquele lugar de contemplação, não é verdade? Eu estou meio aleluiado desde ontem, porque eu cheguei aqui mais cedo ontem, estive orando por um tempinho lá na sala de oração, esperando que alguns homens chegassem, e nós estávamos aqui ontem em poucos, mas dentro do pouco que nós estávamos, eu estava sentado aqui na plataforma aqui, aí um outro irmão veio, sentou do meu lado, nós começamos a conversar, aí o terceiro chegou, nós continuamos conversando, o quarto chegou, nós continuamos conversando, e o mais incrível, amados, é que nós não tivemos um momento assim de invocação, vamos estar orando, vamos pedir aqui, a gente não criou de nós mesmos um ambiente para que o Senhor pudesse falar. E aí foi surgindo testemunhos, os nossos irmãos, a gente foi abrindo o coração um para o outro, e amados, quando a gente menos esperou, nós estávamos chorando, né? Nós estávamos chorando, porque nós estávamos sendo tocados pelos testemunhos que os irmãos estavam contando. E eu estava comentando com a Vanessa. Falei, Vanessa, como é incrível quando a gente conta o nosso testemunho e aquele testemunho, ele vai reverberando uma vida, vai saindo uma vida dali, que todo mundo vai recebendo. E interessante, amados, que ninguém está pondo a mão na cabeça de ninguém está ministrando assim. É uma coisa que vai acontecendo assim, vai tomando o ambiente. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é glorioso. Vem o poder de Deus assim, e aí o Senhor vai falando com a gente, sem ninguém estar intencional, falando assim, viu, você precisa mudar isso, você precisa fazer aquilo. O próprio Deus vai movendo dentro da gente, e é assim, algo tão... Eu não consigo nem explicar, amados, sabe, é melhor nós vivermos Cristo do que viver tentando explicar Ele, sim ou não? Né? A gente precisa entrar nesse lugar de viver Cristo e não tentar viver explicando o que Ele é, o que Ele faz, né? Então é isso, vamos viver Cristo, amém? Glória a Deus. Amados, vamos para a palavra do Senhor. Abra em Lucas 14. Não queremos estender muito, porque não é do muito falar que o Espírito Santo vem e trabalha, né? Porque não é pela nossa fala, é Ele quem trabalha, porque Ele quer trabalhar da forma que Ele quer trabalhar, né? Glória a Deus. Aleluias. Amados, Lucas 14, 28. É a partir do versículo 28, né? Diz assim, ó. Todos acharam aí? Todos estão ligados e com a página aí certa na Bíblia aí? Lucas está fácil, né, amados? Está depois de Gênesis, né? Vamos lá. Versículo 28.
Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para que não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo a guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, como se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo. Mas homens lançam-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Já podemos ir embora para casa com essa palavra? Podemos ou não? Você já parou para calcular o quanto custa nós servimos ao Senhor? Você parou para calcular? Houve um tempo em que nós falávamos uma frase aqui em cima do altar, que era assim, quase todos os domingos, todas as vezes que tinha reunião a gente falava, que Jesus não quer parte de você, Ele quer tudo. Quantos já ouviram falar essa frase? Deus não quer parte, Ele quer tudo. E às vezes, amados, nós não paramos para pensar, puxa vida, Jesus quer tudo. E aí a gente não para calcular o quanto nos custa esse tudo. Não custa para o Senhor, o que custa para nós. Né? O que custa para nós. Às vezes nós reclamamos que nos falta dinheiro, nos falta recurso. Mas, amados, muitos têm a vida que nós gostaríamos de ter ou não? Ou você negaria isso? Conforto. Sim ou não? Cama para dormir. A Bíblia, ela nos fala assim, viu? Se você tiver o que comer, o que vestir e aonde morar, estejai com isso contente. Né? E você tem mais do que isso? Tem ou não tem? Ou quem é que veio a pé para a igreja hoje? O Lucas podia ter vindo a pé para a igreja hoje, né? Brincando, viu, Lucas? Mas assim, ninguém veio a pé para a igreja hoje. Todo mundo tem o seu veículo, tem a sua condição, sim ou não? Quem tomou café hoje ou está de jejum? Eu já acordei de manhã, fui comer uma tapioca com queijo, porque eu tive condições de comprar uma tapioca ontem, o queijo, então amanheci hoje, mandei ver na tapioca com queijo, um cafezinho quentinho. Foi assim, do céu meu café hoje pela manhã. Foi gostoso demais. E amados, quanto nos custa esse lugar de conforto muitas vezes? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando nós falamos de comida, é muito bom comer, sim ou não? Sim ou não? Muito bom comer. Mas quando Jesus pede para o seu discípulo, para o seu filho, que somos nós, filho, vai jejuar, filho, para de comer, vai consagrar um jejum a mim. O que a gente faz, amados? Põe o rango na balança ou não põe? Põe ou não põe? Vocês já perceberam que quando a gente pensa em jejuar, pastor, o nosso estômago já começa a... Você acabou de almoçar, mas quando fala assim, viu, amanhã eu vou começar um jejum, até o meio-dia, seu estômago já, nossa, estou com a fome.
o psicológico da gente, amados, já dá aquele... já mexe com a gente, sim ou não? Porque vai nos tirar o quê? A comida, o prazer de comer. É uma coisa muito simples, sim ou não? É uma coisa muito simples. Mas, amados, nos custa estar no caminho do Senhor. Então, se nós estamos no caminho do Senhor sem pagar nada, então nós estamos meia boca. Amém? Nós estamos meia boca. Nós estamos com o pé em duas canoas. Nós estamos com o pé lá, não sei aonde, com o pé aqui. Estamos no lugar certo e no lugar errado. A Bíblia fala sobre cochear em dois caminhos, sim ou não? A Bíblia fala que nós não podemos cochear, andar em dois caminhos. A Bíblia também fala assim, ó, você não pode ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. O morno eu não quero. Eu rejeito. Então, amados, se um dia a gente ouviu que dá para servir a Jesus de boa, que dá para juntar o nosso conforto, juntar a nossa vontade de servir a Jesus, é mentira. Existe um preço a pagar. E, amados, quem aqui, eu coloquei aqui, ó, quem aqui já fez um cálculo de um projeto e teve que recalcular depois? Quem aqui? Eu comecei uma obra, ia gastar 100 mil na obra. Aí quando a obra estava 70% pronta, foi 120 mil. O que você faz? Vai sentar. E vai recalcular. E vai buscar condições, vai buscar recursos para terminar a obra, sim ou não? E se um dia você calculou, amados, o quanto custa você servir a Cristo, e aquilo que você achava que dava para pagar não deu, recalcule, amado, em nome de Jesus nessa manhã. Vamos recalcular. Eu não vou dizer recalcule, eu digo, vamos recalcular nessa manhã. Vamos recalcular nessa manhã. Sabe por quê, amados? Senão a obra vai ficar parada no meio do caminho. E a Bíblia aqui fala que quando as pessoas passam pela obra daquele homem que quis edificar e não conseguiu ficar pela metade, o que as pessoas falam? Olha, não teve condições de terminar. Começou e não terminou. E quantos de nós, amados, já começamos tantas vezes e não conseguimos terminar? A gente olha para essa virada de ano. Eu ouvi muito assim, falando assim, irmãos, para o crente, dia 1º de abril não é o dia da mentira. O dia 1º de abril, o dia da mentira é o dia, do dia 29, é isso? 31 para o dia 1 de janeiro. É o dia da mentira para o crente. Por quê? Porque na virada do ano, o crente faz promessas. Jesus, eu vou jejuar uma vez por semana, eu vou orar, eu vou estar com a minha família, eu vou ser o pai melhor, eu vou ser a mãe melhor, e vai. E ele faz toda aquela lista de promessas. E aí ele não cumpre nenhuma. Aí ele foi falso, foi mentiroso diante de Deus. Ontem, nós estávamos numa reunião aqui, e teve uma parte da reunião que um dos nossos irmãos falou assim, viu? Eu sempre olhei assim, Senhor, agora eu estou pronto. Vem, Senhor, que agora eu estou pronto, agora é nós. Porque a pessoa pensava que depois que ele passasse por aquela prova, aquele momento, aí a prova ia acabar na vida dele. Mas mesmo assim, o Senhor ouvia e falava assim, não, beleza. Aí quando o Senhor movia algo insignificante, um pingo d'água, a pessoa esmurecia. Porque não calcula o quanto custa.
pronto para pedir, mas não está pronto para suportar. A minha filhinha, a minha amada filha, às vezes ela vem reclamar algumas coisas para mim, e eu falo uma frase para ela assim, eu carrego essa frase na minha fala, assim, no meu vocabulário, né? No dia a dia. Filha, se você pediu a chuva, agora aguenta a lama. É um ditado chinês. Pediu a chuva, agora aguenta a lama. Ah, Senhor, que o Senhor me abençoe com tudo aquilo que eu tenho direito. Aí quando o Senhor abençoa, você vai pagar o preço de ser um administrador daquilo que o Senhor te deu, querido. Senão aquilo vai servir de maldição para a tua vida. Os irmãos entendem? Por isso nós precisamos recalcular nessa manhã. Sabe, amados, a Bíblia fala que lá no deserto, Arão, junto com o povo, fez um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. E quando Moisés voltou do monte com os 10 mandamentos, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. Porque lá, quando eles estavam cativos, lá tinha um bezerro de ouro que eles adoravam lá, que era um deus do outro povo. Só que o detalhe é que o bezerro foi feito de ouro fundido. E aí a gente vai lá atrás, quando o povo estava para sair do Egito, Deus falou assim, ó, vai na casa dos egípcios e pega tudo quanto é ouro, prata, coisas preciosas. Pode pegar para vocês, que é de vocês. O Senhor falou para ele. E eles entraram e falaram assim, ó, nós estamos indo embora. O que você tem de valor aí? O Senhor ordena que vocês não dêem o que a gente tem de valor aí, porque a gente está indo embora. E o povo do Egito estava tão desesperado para aquele povo ir embora, que falou, não, toma. E o povo foi abençoado, amém? O povo foi abençoado porque saiu do Egito cheio de ouro, carregado de ouro. E o que eles fizeram com o ouro lá no deserto, amados? Os irmãos entendem? Será que nós estamos pagando o preço de administrar do jeito do Senhor aquilo que Ele tem nos dado? Precisamos recalcular, amados. Precisamos recalcular. Queridos, eu estava orando a semana passada e o Senhor me trouxe um raciocínio. Eu entendi que foi o Espírito Santo que me trouxe aquele raciocínio, que existem 3 lugares onde possivelmente nós estamos. É possível nós estarmos em um desses 3 lugares. Então, recalcule aí, tá? Vai pensando aí, recalcule aí. Existem 3 lugares que nós possamos estar. No lugar que nós achamos que nós estamos, que é o lugar ilusório, tipo, eu sou crente, mas não é. É um lugar ilusório. Está naquele lugar lá, tipo assim, ele está lá achando que é, mas não é. Existe um outro lugar, que é o lugar da realidade de quem nós somos. É aquele lugar que quando a gente dá o testemunho daquilo que a gente era, a gente chora. É o lugar que nós estamos de realidade de quem nós somos. Amém? E a partir desse lugar, nós precisamos ir para o 3º lugar, que é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Quantos entenderam? Então, por que não recalcular? Será que nós não estamos vivendo algo ilusório como crente? Como servo de Deus? Porque se nós não estamos lá gastando o nosso recurso nisso, então nós não estamos de verdade naquela empreitada.
Nós não estamos de verdade inseridos dentro daquele propósito. Se para nós só vir aos domingos na igreja tá uma vida ok, então nós estamos num lugar ilusório. E aí, amados, nós precisamos estar em um lugar de reconhecimento de quem nós somos. Porque eu não sei você, mas às vezes eu me paro pensando que eu sou alguma coisa, amados. Eu não sei você. Porque assim, eu não sei se eu sou um pecador como você é, né? Ou vice-versa. E, amados, e aí você para e fala assim, Senhor, me dá, chega pra cá, eu tenho direito, né? E às vezes você sente dificuldade de entrar no lugar de humilhação no Senhor. Dizer para o Senhor que você não vale nada. Desculpa. Mas a gente já chegou diante do Senhor e falou assim para o Senhor, eu não valo um centavo, Senhor. Senhor, um saco de lixo furado é melhor do que eu. Me faz ser alguma coisa. Me faz existir nessa terra como uma pessoa boa. É verdade, amados. É verdade. E isso custa, sim ou não? Custa ou não custa? Custa, amados. Custou para Jacó dizer assim, meu nome é Jacó. Custou para ele. Porque enquanto ele estava lutando com o anjo e já ia arraiar o dia, foi perguntado para ele, como é o seu nome? Por que o anjo perguntou o nome dele? Porque no nome estava uma identidade. Eu sou Jacó. Senhor, eu sou o malandrão. Eu sou o cara que enganou. Sou. Então eu vou mudar seu nome. Muda o seu nome, muda a sua história. E amados, muitas vezes nós não queremos pagar o preço de chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Talvez nem melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas eu sou, olha aqui. Faz alguma coisa, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E amado, de querer pagar o preço de ir para o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Queridos, eu quero deixar aqui, enfatizado para o seu coração, não é de graça. A graça não é de graça, a cruz não veio para você de graça, não é de graça. Não é de graça. Nunca foi, amados. Nunca foi de graça. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não é no sentido de que Ele é o nosso mordomo, o nosso servidor. É no sentido de que Ele, a presença dEle não nos falta. A pessoa de Jesus não nos falta. Em todos os momentos que nós estivermos. Em todas as situações que nós nos encontrarmos. Ele não nos falta. E aí nós precisamos pagar o preço de exercer a fé, de crer que Ele não nos falta. E continuar nele, e continuar com a nossa fé firmada nele. Então, amados, o que eu estou intencionado em trazer aqui para os irmãos é que a gente pode pagar um pouco mais, amados. Amém? A gente pode pagar um pouco mais. A gente pode pagar um pouco mais. Se a gente for analisar a nossa vida, recalcular a nossa vida, a gente pode deixar a meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas que nós ficamos nas redes sociais, pegar 1 hora dessa e ler a Bíblia. A gente pode. Se a gente recalcular o quanto tempo a gente gasta à toa, em vão, no nosso dia a dia, nós vamos nos assustar, sabia, amados?
Se a gente for fazer a conta de quanto tempo à toa a gente fica, a gente vai falar assim, Jesus, 5 horas fiquei em Nárnia. Fiquei no mundo de Bob por 5 horas, Senhor. O que eu aprendi em 5 horas? Nada. Eu desperdicei 5 horas do meu dia. É recalcular, mas. Ah, eu não tenho tempo. Mentira. Ah, eu não consigo. Mentira. A gente costuma brincar, a gente tem um vocabulário aí no meio desse ambiente de faculdade e tal, que fala assim, o que você faz da meia-noite, não é isso? O que você faz da meia-noite às 5? Ou assim que os caras falam. Ah, vou dormir, então levanta e faz alguma coisa. Vai fazer o que você tem que fazer dentro desse horário que você está dormindo. É uma brincadeira, lógico, mas amados, vamos recalcular, amados, quanto tempo a gente tem perdido fazendo coisas que não edificam a nossa vida, amados. Quanto tempo a gente tem perdido? Eu não estou apontando o dedo para você, mas nós estamos falando de nós aqui. Tipo farinha do mesmo saco. A gente, amados, se a gente vai lá no Facebook ou vai lá no WhatsApp, que seja, e a gente começa, quando a gente percebe, a gente gastou meia hora, 15, 20 minutos, 30 minutos, sei lá, 1 hora. E a gente não percebe, não é assim? Nossa, era 10h30, agora é 11 horas. Puxa vida, estou atrasado. Como é difícil, amados, a gente orar meia hora. Quantos aqui acham difícil orar meia hora? É difícil. Todos os dias nós acordamos pela manhã e nós temos um horário. Orar meia hora juntos. Eu oro uma meia hora antes, porque eu preciso ter o meu particular com Deus e vou lá orar com a minha amada. Porque, para quem não sabe, 1 derruba 1000, mais 2 derruba 10.000. Amém, amados? Então, pega aí, pegou a visão aí? 1 derruba 1000 e 2 derruba 10.000. Então, pega essa visão. Ore junto com a sua esposa. E aí a gente vai e vai orar. Nós temos meia hora para orar. Das 6 às 6h30, não é isso, meu amor? E, amados, a gente vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aí eu penso na minha cabeça assim, acho que eu já orei 15 minutos, vou deixar 15 minutos para ela agora. E aí eu vou lá no relógio, orei 5, amados. Só acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas eu orei 5 minutos. Aí eu falo para o Senhor, Senhor, me converte, porque, eu estou com dificuldade de ficar meia hora na presença do Senhor. Querido, quantas vezes nós estamos meia hora na presença do Senhor e nos falta palavras? Mas quando nós estamos intencionados em discutir com alguém sobre algum assunto, 1 hora é pouco, sim ou não? A gente tem argumento, a gente tem coisa para falar. E quando nós vamos ter um diálogo com o Senhor, não conseguimos ficar meia hora. Isso não é um absurdo, amados? A gente tem que se converter mesmo, querido, na boa. Né? A gente tem que aceitar, quando alguém aceita Jesus, fizer um apelo, a gente precisa levantar a mão de novo, sim ou não? Difícil, amados. Por quê? Porque é um preço a pagar. Porque discutir com o seu vizinho a respeito de qualquer assunto é prazeroso, é de boa, você vai falar mal de alguém e tal. É gostoso, né? Daquela euforia e tal. Vai falar de se vingar de alguém. Nossa, se fosse eu fazia isso e aquilo. E a gente não fala com entusiasmo? A gente fala com entusiasmo, mexe com a gente. Mexe com a nossa emoção, sim ou não? Agora, quando nós vamos falar com o nosso amado, quando nós vamos falar com o nosso pai, aquele mará, aquela cor, aquele negócio. Ah, Senhor. Se não é quando a gente vai falar com ele no final do dia, né? Agora está cansado já, né? Ajoelha na cama, dorme ajoelhado, sim ou não? Hã?
preço a pagar, meu querido. Há um preço a pagar para a gente morrer para nós e vivermos para Cristo. Há um preço a pagar, meu amado. Há um preço. Sabe, querido, eu vou contar uma piada para vocês aqui. Eu nunca morri afogado, mas deve ser difícil morrer afogado, sim ou não? É? Gente, amados, quando nós fomos batizados, o nosso velho homem era para ter morrido lá afogado, sim ou não? E ele não morreu. Né? Ele tem um fôlego de... Ele não sabe que fôlego que esse velho homem tem, que ele quando ele voltou das águas, ele voltou vivão. Bonitão lá. Estou aqui. Sim ou não? Nós precisamos pagar o preço, amados. E ver a morte desse velho homem em nós. Ver a morte desse velho homem em nós. Pagar o preço de não responder, amados, aquela resposta que nós gostaríamos de dar para aquela pessoa que nos falou. A gente olhar nos olhos dele assim, talvez falar assim, não, você tem razão. Ou se não falar assim, tudo bem. Ou se não falar assim, viu, depois a gente conversa. Pagar o preço, amados. É um preço que nós precisamos pagar. Estamos dispostos? Muitas vezes não, porque a resposta está na ponta da língua, sim ou não? A gente já anda com a nossa arma engatilhada já. Só tocou o dedo, a bala já sai. Não é crente não, amados. Precisa se converter. Precisa pagar o preço de estar convertido no Senhor. Então, amados, vamos recalcular nesta manhã. Recalcula. Recalcula se você tem sido o pai que o Senhor quer que você seja. Recalcula se você tem sido a mãe que Deus quer que você seja. Recalcule se você tem sido o filho que Deus quer que você seja. Recalcule. Recalcule. Faça um exame de consciência, amados. E vai lá diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu tenho sido um filho rebelde para minha mãe, para meu pai. Tenho respondido mal a minha mãe e o meu pai. Respondo para minha mãe, oi, o que é, o que foi, o que você quer? Amados. Eu falo para minha filha, filha, o papai não é um coleguinha da escola. Me responda direito. E amados, eu já tive muitos problemas com meu pai. Muitas dificuldades com meu pai. Escute o que eu vou dizer para você que tem pai, para você que aí é filho, mas ou é casado e tem pai ainda. Eu já tive muitas dificuldades com meu pai. E as dificuldades que eu tive com ele, trouxe para mim assim uma desonra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Trouxe uma desonra. O cara é promíscuo, é ladrão, já fez tanta coisa errada. Para mim, meu pai não presta. Talvez você não fale, mas você sinta. E você considere assim. Não me amou, quando eu precisei ele não estava. E a gente entrou num lugar de desonra com o nosso pai. Ou talvez com a nossa mãe. E a gente precisa pagar o preço de reatar isso, querido. E honrar o nosso pai. Honrar a nossa mãe. Porque não é por aquilo que eles têm feito, mas por aquilo que eles são. É o nosso pai e é a nossa mãe. Nós precisamos honrar. Eu só vou honrar se meu pai um dia for crente. Ou minha mãe for crente. Não, amados. É sem ser crente mesmo. Você vai lá e honra. Por quê? Porque esse é o preço que você tem que pagar. Paga.
até o último centavo, paga. Eu já disse algumas vezes para os irmãos aqui que o meu papai, ele tem uma característica assim, que ele é muito para baixo, assim, não vou lembrar a palavra agora. Pessimista, mano. Se hoje eu chego lá, se hoje eu chegasse lá agora, ele fala assim, nossa, pai, tem chovido bastante, né? Aí ele fala assim, não o suficiente para encher os rios, para encher os reservatórios. Pai, como que o senhor está hoje? Estou mais ou menos. A gente estava brincando ontem, ele costuma falar assim, pai, como que o senhor está? Estou de pé. Ou eu estou vivo. Aí eu falo para ele assim, pai, graças a Deus que o senhor está de pé, né, pai? Graças a Deus que o senhor está vivo, né, pai? Essa é a minha resposta, sempre, sempre. E amados, e quando ele vem com as conversas pessimistas dele, vem aqui, ó. Fala assim, vou falar umas duas para esse velho agora. Cadê a honra, amados? Cadê o preço que você precisa pagar como filho que honra o seu pai? Aí eu engulo, ouço todas as lamúrias dele, ouço todas as reclamações dele, respiro 10.000 vezes, e aí almoço com ele, fico aquele momento com ele, dou um abraço, dou um beijo e vou embora, amados. Eu estive com ele. E agora que meu pai já está um pouco mais, a idade vai avançando, o sentimento vai vindo, né? Que antes, quando ele era novo, ele era o pernambucano arretado. Agora não é mais o pernambucano arretado mais. É o pernambucano sentimental. Ah, porque você não vem em casa? Vem pra cá, vem jantar com a gente. Só que assim, virou sentimental, mas o temperamento de reclamão não mudou. Aí quem é que tem que mudar, amados? É eu e você. Quem tem que pagar o preço? Eu e você. Eu sou uma mãe excelente, eu sou um pai excelente. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, recalcule. Recalcule. E deixa Deus, através do Espírito Santo, falar com você. E colocar as coisas aonde precisa ser colocado, amados. Pontuar aonde você precisa ser pontuado. Eu não sou ninguém para dizer para você no que você precisa mudar. Mas o Espírito Santo é o Cristo dentro de nós. E Ele pode falar no que você precisa mudar. E eu desejo muito que Ele fale conosco essa semana como nunca antes falou. Que Ele mexa dentro das nossas entranhas e nos leve a um lugar de arrependimento, de a gente pagar o preço. Que o Espírito Santo nos convença nessa semana realmente a nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Negar-nos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém, amados? Então eu profetizo sobre a sua vida nessa semana, que será uma semana onde você vai se tocar de dentro para fora assim, de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Que você vai chorar um choro que você nunca chorou. Um choro de arrependimento que você nunca chorou. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te capacite a suportar as pessoas insuportáveis. Amém? Você recebe isso? Nós temos pessoas insuportáveis na nossa vida ou não temos? Insuportável, não tem. Eu não suporto. Deus vai te capacitar a pagar o preço de suportar essas pessoas. Porque Deus não vai fazer a obra naquelas pessoas que você está longe delas. Deus vai fazer a obra nas pessoas que estão perto de você. Por mais doida, por mais louca, por mais insensata que ela seja, Deus quer colocar você ao lado delas, porque elas vão precisar de você e você vai estar lá. É assim que Deus faz a obra dele. Vai pagar o preço, sim. O preço de compreender,
Vai pagar o preço de ser paciente em ouvir, tardio em falar e mais tardio a iniciar. Vai pagar o preço em nome de Jesus. Vai pagar o preço de ser universal. Fala que eu te escuto. E o que você tem a dizer? Nada. Eu estou aqui só para ouvir. Mas você não vai falar nada? Não, eu não vou falar nada. Está doido por dentro, fervendo por dentro, mas não vai falar nada, vai pagar o preço. E aí depois a pessoa vai chegar para você e falar assim, nossa, você me ouviu aquele dia, né? Foi tão bom. Não ouvi a sua resposta grossa. Foi tão bom. Amém, amados? Há um preço a pagar, meu amados. Há um preço a pagar. Vamos pagar o preço, amados, de conduzir o nosso lar em uma harmonia, em um lugar de paz. Amados, eu estava raciocinando no que eu ia ministrar aqui. Queridos, a palavra do Senhor já foi estabelecida. Aquilo que é de Deus para nós já está estabelecido. O nosso lar é um lar de paz. O nosso lar é um lar salvo. É um lar curado. É um lar restaurado. Aí você vai para mim assim, eu disse, não é não. Mas está estabelecido. Então se ele não está sendo, se ele não está no processo, você não está pagando o preço para isso. Porque já está estabelecido. Você não está perdoando quem você precisa perdoar. Você não está suportando, dando suporte para quem precisa dar suporte. Porque já está estabelecido. O Senhor já estabeleceu todas as coisas, amado. Quando Ele morreu na cruz por nós, foi liberado toda sorte de bênçãos sobre nossas vidas. A vida abundante foi liberada sobre nós. Eu disse, me falta viver essa vida abundante. Te falta porque você não está pagando o que você precisa pagar.